Olá pessoal, quem fala é o engenheiro Raul Carneiro, sou o gerente comercial aqui na Aval Engenharia e hoje eu vim falar para vocês um pouco mais a respeito da nossa plataforma de gestão e acompanhamento de obras Agile, ou aplicativo de gestão integrada Lean. O Agile é composto por três interfaces principais, sendo a primeira delas uma ferramenta de planejamento simples e intuitiva, para que todos possam gerar os seus cronogramas, a sua linha de balanço ou qualquer tipo de planejamento de maneira otimizada. A segunda interface é uma ferramenta de apontamento, que é ligado diretamente ao planejamento através da nuvem. Tá? Esses apontamentos podem ser feitos através do nosso aplicativo, de maneira manual, ou através do que a gente chama de autoapontamento da produção, utilizando as estações Lean espalhadas pelo campo. Esses apontamentos, combinados com o planejamento gerado na ferramenta Planner, atualizam os dashboards com os resultados e os KPIs necessários para que você possa tomar a decisão mais assertiva para a sua obra de maneira automática, permitindo que você tenha uma visão de filme da sua obra e não mais aquela foto baseada em uma medição. Então você vai ter todas as informações atualizadas em tempo real numa plataforma que engloba todos os aspectos da obra. Então eu vou falar um pouco mais aqui de cada uma dessas interfaces. Então, pessoal, primeiramente vamos começar falando um pouco sobre a linha de balanço e como você vai montar o seu planejamento, tá? O primeiro passo é estipular a tipologia da obra, né, em questão, tá? Então você pode fazer isso manualmente, como eu estou fazendo aqui, ou importar um arquivo pré-definido, tá? Isso vai te dar uma agilidade muito maior, pois você só precisa fazer uma vez e nas obras seguintes é só replicar, tá? Depois que você estipular a tipologia da obra, a gente vai para a criação da rede de predecessores. O que é essa rede de predecessores? São os serviços que você vai executar nos locais definidos na tipologia de obra. Então, você vai criar as etapas, né, e alocá-las nos itens macro e colocar o nome e a duração estimada dos serviços. Certo? Eu vou fazer aqui com dois pacotes de serviços para vocês terem uma ideia de como é que é feito, tá? E em seguida você vai criar a relação entre esses pacotes de serviço. Não é possível mudar as cores, tá? Colocar latências internas ou criar ligações externas com aberturas ou latências externas entre os pacotes de serviço, certo? Para dar uma maior agilidade, você também consegue importar esses arquivos de uma tipologia padrão, né? Toda construtora ela tem um padrão de execução e você consegue salvar esses padrões e replicar em diversas obras, tá? Também agilizando a questão do planejamento, certo? Em seguida, quando a gente combina essas duas informações, a gente vai gerar a linha de balanço, tá? Essa linha de balanço é proveniente da combinação da rede de predecessores e dos locais onde serão executados o serviço, certo? A linha de balanço ela já vem pré-definida, né, de acordo com as ligações que você fez na rede de predecessores, porém ela não vem otimizada. Então, você pode usar a ferramenta de fluxo aqui para evitar que as equipes tenham ociosidade. Tá? Em seguida, faremos uma análise rápida aqui dos pacotes que visivelmente podem ser otimizados, né? Empilhando, colocando um maior número de equipes. Tá? E depois vamos analisar o que é que pode ser feito com o fluxo. Certo? Fazendo essa análise prévia, a gente consegue chegar a uma data estimada de término, certo? Que a gente vai utilizar como base para conseguir gerar o nosso pulmão de projeto. Então você vê aqui que a data de término preliminar ficou no dia 20 de julho, certo? Então eu vou colocar uma data de início na data de hoje e a data de término nessa data em questão. Em seguida, eu vou estipular um pulmão de aproximadamente 20 dias, certo? E vou tentar encaixar todo esse meu planejamento dentro desse tempo, nesse intervalo de tempo pré-definido. Você vê aqui que a obra está terminando exatamente no prazo, porém eu preciso otimizar o meu cronograma de maneira a encaixar o pulmão. Então eu vou abrir a ferramenta de otimização automática, que vai rodar o algoritmo, certo? E vai me dizer qual seria o melhor plano de ataque para que eu tenha a obra o mais otimizado possível, certo? Então eu vou vendo aqui o que o algoritmo me sugere, vou aplicando e melhorando a questão do fluxo da obra, tá? Então rodo novamente e vou cada vez mais comprimindo o meu cronograma até eu chegar na data de término ideal, certo?
Você pode ver aqui que eu já consegui enxugar aí pelo menos 20 dias no meu cronograma inicial, tá? Então, vou só dobrar aqui essa parte de pintura externa e reestruturar o fluxo, e vocês podem ver que eu consegui otimizar ao máximo a minha linha de balanço, certo? O próximo passo seria a alocação dos custos, tá? Eu posso fazer isso aqui selecionando a atividade em questão, né, eu vou selecionar e definir o custo do pacote total. Esse custo do pacote, né, vem da composição do orçamento, certo? E eu vou incluir também o custo da mão de obra, que é o que a gente vai controlar mais na frente. Tá? Isso é muito importante porque a partir disso nós vamos gerar a curva S de desembolso e o orçamento da obra. Então a curva S está completamente atrelada à tua linha de balanço. Então sempre que você move um pacote ou modifica o planejamento, automaticamente você já vai ter o link, né, com o desembolso mensal e a curva S, certo? Depois nós partimos para a parte de alocação da mão de obra planejada. Tá? Então eu vou colocar aqui os funcionários, né, que eu vou utilizar para executar esse serviço, tá? Visando a confecção do histograma de mão de obra, certo? O histograma de mão de obra também vai estar linkado diretamente com o planejamento, de maneira que sempre que você fizer alguma alteração, ele também será impactado. Outra maneira de estipular os recursos necessários para as tarefas é pela aba de recursos planejados, onde a gente vai ter no eixo horizontal os serviços e no vertical as profissões. E aí você vai só alocando de acordo com a sua necessidade, tá? E em seguida o histograma de mão de obra já será executado automaticamente, certo? Com esses dois passos concluídos, a gente tem toda a EAP do projeto montada, com os serviços que serão executados nos pavimentos, certo? E você vai ter também, muito similar ao ProGestio Excel, as durações, a data inicial planejada e a final, de acordo também com a linha de balanço, certo? E mais à frente nós vamos fazer o input das datas de início real e de término real, tá? Você também consegue cadastrar nas tarefas restrições, tá, para execução. Essas restrições são atividades preliminares que necessitam ser cadastradas para que você consiga proteger o seu cronograma e executar as tarefas. Essas restrições, tá, permitem que você cadastre os responsáveis e eles vão ter acesso no Telegram, né, as restrições cadastradas e vão poder removê-las também pelo aplicativo. Tá? O próximo passo é o cadastro dos funcionários dentro da plataforma, tá? E o apontamento manual via aplicativo. Você também consegue alocá-los como se fosse um recurso real, certo? Então, se você não tem uma mão de obra própria e utiliza apenas mão de obra terceirizada, o sistema também está preparado para receber esse tipo de informação. Então, como vocês podem ver, eu vou cadastrar aqui uma empresa terceirizada e alocá-la na tarefa. Ok? Ao alocar o funcionário ou terceirizado na tarefa, eu vou colocar o valor da empreita do serviço, tá? Para que seja calculada a folha de produção ou a medição dos terceirizados e vou dar início à execução da atividade. Esses apontamentos de início e término podem ser feitos manualmente via aplicativo ou nas estações de campo, no que a gente chama de autoapontamento da produção, onde os funcionários vão ter acesso a crachás magnéticos e podem se identificar nas estações espalhadas pelo campo, apertando no botão iniciar ou terminar e recebendo a carteirinha de serviço impressa. Também temos a função andon disponível, então se algum funcionário encontrar algum problema durante a execução, ele pode alertar a equipe técnica e solicitar um tipo de ajuda. Tá? Ao terminar a tarefa, a gente tem a parte de verificação da qualidade, onde o técnico de qualidade, ao perceber que o serviço foi concluído, vai receber a FVS, né, a ficha de verificação de serviço, e fazer a inspeção da atividade. Caso ele encontre algum problema, ele pode descrever, né, o que foi encontrado e o funcionário ou terceirizado ficaria bloqueado de ir para a próxima atividade. O sistema recomenda que ele volte, resolva a pendência antes de prosseguir na linha de balanço. Certo? Dessa forma, a gente consegue atrelar o pagamento das medições dos terceirizados e
da produção dos funcionários à aprovação do time de qualidade. Então, pessoal, para concluir a demonstração, eu gostaria de apresentar para vocês os dashboards, né, que são os produtos finais do nosso acompanhamento de obras. Primeiramente, o software ele quebra o planejamento em três esferas, que é o longo, o médio e o curto prazo. No longo prazo, na tela que eu estou mostrando para vocês agora, a gente vai ter o comparativo do acumulado planejado com o acumulado realizado, os índices de desempenho de prazo e a variação do avanço físico. Então, isso vai te dar a tendência da tua obra, se é atrasar ou economizar tempo. Ele também mostra a curva S de avanço físico-financeiro, com as médias reais de avanços dos últimos 6 meses, a média real base e a média reprogramada. Tá? Se você clicar em qualquer um desses meses, ele vai abrir também o percentual de avanço físico das tarefas que você tem que cumprir para que o seu planejamento seja cumprido, né, no final. No médio prazo, a gente tem o acompanhamento das restrições, né? A gente utiliza como base o Last Planner System e, como eu mostrei anteriormente, você pode cadastrar essas restrições para pessoas, né, com o celular e o e-mail, e dessa maneira é possível controlar quem é que está resolvendo as restrições dentro ou fora do prazo, certo? No curto, a gente tem um acompanhamento semanal das atividades que foram realizadas, tá? E que vai gerar o PPC, que é o percentual de pacotes concluídos, certo? E as atividades semanais que vão ser executadas pelas equipes, com o status, a data de início planejada, término planejada e a data de início real e término real. Também é possível calcular a produtividade geral da obra, bem como top 10 atividades mais produtivas ou top 10 menos produtivas. Também é possível ter as mesmas informações a respeito das equipes de campo. Então, você vai ter quem são as equipes mais produtivas e as menos produtivas, e aqui uma análise da eficiência da sua obra com as paradas registradas na estação Andon ou no aplicativo. Também é possível ter o controle da qualidade. Aqui a gente compila o PPCQ, que é o percentual de pacotes concluídos pela qualidade, qual é o avanço da obra sem que a qualidade tenha sido aprovada, o total de não conformidades e o PPCQ por etapa, bem como top 10 atividades com mais não conformidades. Certo? Aqui também é possível ver quais foram corrigidas, quais não foram corrigidas ainda e se teve alguma concessão por parte da equipe técnica. Aqui embaixo a gente tem um relatório que é passível de exportação para o Excel, onde você vai ter as fotos descrevendo as não conformidades, os locais e a data de registro. Tá? Também temos o dashboard global, onde é possível fazer um diagnóstico rápido da sua obra, olhando todas as esferas de acompanhamento. Né? Primeiramente o custo, em seguida o prazo, a qualidade, a produtividade e se as restrições estão sendo removidas no prazo. Tá? Também fazemos uma análise financeira global da sua obra, através da análise do valor agregado, com índice de desempenho de custo, bem como as projeções e estimativas no término e o valor do metro quadrado construído, comparando com o orçado e o planejado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do sistema. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Basta clicar no botão aqui embaixo e entrar em contato direto com a gente para marcar uma apresentação. Grande abraço e até a próxima.